A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Cideuci Ribeiro, presbítero pela Assembleia de Deus, Ministério Fama, Goiânia, Goiás. Chegamos à lição de número 12. Depois daqui, estaremos apenas a uma lição do fechamento de mais um trimestre. Mas aquela que vamos estudar agora traz como título A Redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. É mais uma lição da revista Betel Dominical Adulto e será ministrada em algumas igrejas no próximo domingo, dia 21 de setembro. Essa lição ela faz parte da revista do terceiro trimestre de 2025, que traz como tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Peço encarecidamente que você deixe o seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, ativando as notificações, assim você vai ser lembrado quando novos vídeos forem postados aqui. É assim que o YouTube reconhece o vídeo como relevante e entrega para mais pessoas. Como reconhecimento da sua presença aqui comigo, eu vou deixar gratuitamente na descrição desse vídeo o link do e-book 7 dias de cura para a alma. É um devocional que vai te ajudar nas batalhas do dia a dia. E fique à vontade para enviar para quem você quiser, para alguém que você acha que precisa, né? Outra coisa, ficando comigo até o final do vídeo, você terá a oportunidade de receber outro presente especial. Mas sobre isso eu falo no final dessa lição. Só lembrando, caso tenha alguma pergunta, uma dúvida, propor alguma sugestão, peço que deixe nos comentários que eu respondo assim que possível. Dito isso, vamos à nossa lição. Texto áureo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Olha, essa menção fazia referência do acesso ao tabernáculo, das 3 portas que dava acesso a compartimentos internos ali do tabernáculo. A primeira porta, ali a porta geral, a principal, era a porta do átrio. Ela significava caminho. Caminho para a salvação relacionada com Cristo, pois é somente pelo sacrifício dele que temos acesso a Deus. Eu sou a porta, disse ele no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Então, a primeira porta chamava a porta do átrio, denominada o caminho. A segunda porta é a porta do lugar santo, ou seja, é a porta denominada a verdade. Jesus é a verdade revelada, a plena luz e alimento espiritual, aquele que nos conduz em adoração verdadeira. Nós podemos ver isso em João capítulo 1, versículo 14, e João capítulo 8, versículo 32. Agora, a outra porta é a principal porta, era a porta de acesso ao Santo dos Santos, o véu que dava acesso ao Santo dos Santos. Ou seja, essa porta chamava vida. Então a primeira porta se chamava a porta do átrio, era o caminho, a porta do lugar santo é a verdade e o véu do Santo dos Santos é a vida. Em Cristo temos a vida eterna e comunhão direta com o Pai. Verdade aplicada. Fé, arrependimento e perseverança são as condições para desfrutarmos das bênçãos da gloriosa e perfeita obra da redenção consumada por Jesus Cristo. Nós podemos dizer que aqui estão os 3 pilares que nos condicionam a desfrutar dos benefícios da graça de Deus. Através deles, da prática dessas ações, nós somos abençoados. Objetivos da lição são 3. Primeiro, compreender a redenção como uma intervenção divina para salvar a humanidade. Segundo, ressaltar que o Filho de Deus é o único e verdadeiro mediador da redenção. Ou seja, não há outro capacitado para essa função, outro intermediador para nos conectar com o Pai. Só existe um, que é Jesus Cristo. Terceiro, saber que o homem não teria condições de redimir a si mesmo. Impossível. Mas eu tenho metade do dinheiro do mundo para... Não importa.
se você consegue comprar o universo inteiro, se você tem dinheiro para isso, o perdão dos pecados não se compra com ouro ou prata. Dinheiro algum é capaz de pagar. Veja o que diz o Salmo 49, versículo 6 ao 8. Ele diz assim, ó: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Por quê? Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos esgotariam antes, ou seja, não há recurso suficiente capaz de pagar por uma alma. Textos de referência: João capítulo 1 e João capítulo 3. Em João capítulo 1 nós temos o versículo 12 e o versículo 28, que dizem assim: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 28. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A informação é muito simples. O primeiro a crer declaradamente que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem foi? João Batista. E talvez, meus irmãos, por isso, Jesus Cristo mais adiante declara que, nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. João capítulo 3, versículo 14 ao versículo 16. E dizem assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, um comparativo aqui, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus ele foi levantado na cruz do Calvário, e essa representação, essa cena foi marcante. E essa serpente levantada, ela representa o Cristo crucificado. A imagem da serpente representava ali a imagem do mal, representando o mal que matou o povo, mas em bronze, ou seja, sem veneno. Cristo ele carregou sobre si, lá na cruz, o pecado do mundo, mas sem pecado. Aquela serpente lá no deserto, ela representava o veneno das outras serpentes, que a partir do momento que se olhavam para ela, o veneno ele não tinha o seu efeito no povo. Quem olha para Cristo e crê, tem a vida eterna. Introdução. O Pai enviou seu Filho unigênito para consumar a perfeita obra de redenção planejada antes da fundação do mundo. Meus irmãos, antes da criação da terra, Deus já havia projetado o plano de redenção. O envio do seu Filho unigênito foi elaborado para consumar uma obra perfeita, um plano que nos liberta definitivamente daquilo que chamamos de vã maneira de viver. Imagine viver em um mundo sem esperança, sem propósito, onde cada ser humano seria condenado a repetir os mesmos erros sem saída, como quem andasse em círculo. Imagine você viver eternamente sobre essa crosta de pecado, sobre esse lodo, esse lamaçal de pecado. Mas a fé e o arrependimento nos colocou em conexão com a obra de Jesus. Dessa forma, nós entramos na família de Deus, vivendo bênçãos que vão muito além do que podemos imaginar. John Newton, no século XIX, era escravo do pecado e por isso também era um grande comerciante de escravos, mas ele se arrependeu e em seguida se tornou compositor, inclusive do famoso hino Amazing Grace. Ele foi alvo da graça, alcançou a redenção e passou a impactar milhares de vidas ao redor do mundo. Assim como Newton, cada pessoa que aceita Jesus passa de escrava do pecado a participante do plano redentor de Deus. Tópico 1. A promessa de um redentor se cumpre. A vinda do Filho unigênito em forma humana é o cumprimento do que já tinha sido anunciado por Deus, ainda no Éden, sobre a semente da mulher. Gênesis 3, versículo 15. O fato de Jesus ter se feito homem foi um grande milagre, conforme João 6, versículo 29.
Quando nós retornamos lá no Éden, ao primeiro capítulo da história humana, nós encontramos Deus fazendo o quê? Anunciando a chegada de um Redentor. Isso acontece quando? Na frase que nós lemos, a semente da mulher, que vem seguido de uma promessa de que pisaria a cabeça da serpente. Jesus ele não veio apenas para cumprir uma promessa, ele veio como ser humano, com a finalidade de experimentar a vida humana, a vida que nós vivemos, com todas as dificuldades, as emoções e os sentimentos que cada um de nós enfrentamos. Nós podemos ver isso como um verdadeiro milagre. O Verbo eterno que existia desde o princípio, que estava com Deus, agora caminhando entre nós. Olha só que coisa maravilhosa. Interagindo, ensinando, curando, demonstrando o amor de Deus em cada palavra, em cada gesto. Olha a magnitude. O mesmo Deus que criou o universo se tornando acessível para todos nós. Não há palavras, meus irmãos, suficientes capazes de construir uma explicação para tamanho amor. Definitivamente não existe. Subtópico 1.1, o grande plano de redenção. Não havia nenhuma chance de a raça humana ser salva, porque éramos pecadores fadados à morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. Jesus assumiu as nossas culpas e se entregou por nós, por amor a nós. João 12:30. Os acusadores não conseguiram encontrar em Cristo qualquer pecado, por isso tiveram que acusá-los falsamente. Era a única forma de levar Jesus para a cruz do Calvário, era acusá-lo falsamente. Montarem um tribunal ali orquestrado, encenado, para poder levantar acusações contra o Senhor Jesus. A redenção, ela não somente lança os olhos de volta para o Calvário, mas ela também contempla a liberdade na qual se encontram os redimidos. Estudar, o nosso estudo, a nossa busca, o nosso entendimento acerca da redenção em Cristo, ela produz, ela traz uma esperança. Esperança acerca do quê? Do nosso destino, tanto na terra quanto na eternidade. Sem esperança. Era assim que a humanidade estava, totalmente condenada. Não havia saída, mas o nosso Senhor Jesus, ele veio ao mundo. O Filho de Deus, ele veio ao mundo para mudar tudo isso. Quem na terra chegaria para um condenado à morte diria, olha, deixa comigo que eu pago a sua conta. Essa conta eu vou pagar. Vou me entregar e ficar no seu lugar para morrer no lugar que era seu. Pagar uma conta que é sua. Não, ninguém faria isso. Uma pessoa em sã consciência fazer tal coisa. A menos que seja um pai amoroso demais. Mas depende da pena do cidadão. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, ele assumiu a culpa. Olha só a diferença. O homem, um ser criado, e Deus, o ser que não tem começo de dias nem fim de vida. Ele veio, assumiu a culpa desse ser pequeno, desse ser insignificante. E não de um só, mas de toda a humanidade. A sua, a minha, as nossas culpas foram levadas por Cristo, mesmo sem nunca ter pecado. Isso é amor, meus irmãos, absurdamente incomparável a qualquer outra coisa. Israel Maia, ele reforça um ponto vital quando diz que a redenção não olha só para a cruz, mas para a liberdade que nós temos agora. Antes, éramos escravos do pecado, sem chance de salvação. Hoje, pela graça de Cristo, somos libertos, comprados e transformados. Essa é a maravilha da redenção. Isso nos inspira a nunca desistir, não perder a esperança jamais. E é por isso que homens como Martin Luther King Jr., guiado pela fé, lutou pela liberdade e igualdade de um povo. Ele mostrou que a redenção tem consequências práticas, capaz de transformar vidas e sociedade. 1.2. Redenção só em Jesus.
Somente o Filho de Deus pode oferecer redenção à humanidade. Entretanto, antes de executar seu plano, as palavras do Filho de Deus são acompanhadas de uma oração. João, capítulo 17, versículo 1. Assim, todo ser humano precisa saber que só existe um meio para a reconciliação com o Pai. E esse meio é Jesus Cristo. Não dá. Não tem outro, meu irmão. Pode apontar quem for. Espírito Santo, um anjo, Gabriel. Não. Nenhum deles é qualificado para nos dar a redenção e nos reconciliar com o Pai. Nenhum. Antes de ser levado ao Gólgota, antes de ser pendurado em uma cruz, Jesus ele fez algo essencial, que todos nós precisamos fazer todos os dias. E quando possível, no momento que tivermos uma oportunidade. Jesus orou. Às vezes nós esquecemos de orar, porque muitos estão esquecendo que existe um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas. E Jesus orou porque ele sabia que enfrentaria as mais terríveis provações e precisaria de força do Pai. Meus irmãos, para enfrentarmos esse mundo, nós precisamos orar. Nós precisamos ter a consciência de que a nossa fé, ela enfrenta batalhas todos os dias e nós precisamos da força que vem de Deus para que nós possamos vencer. E essa intimidade com o Pai foi o alicerce para que Cristo pudesse cumprir a sua missão redentora. Um exemplo para todos nós. Precisamos buscar ter essa intimidade com Deus. Esse é o segredo das nossas vitórias, com toda certeza. Jesus ele demonstrou unidade com Deus durante toda a sua vida. Nós precisamos demonstrar essa unidade com Cristo e com Deus durante toda a nossa vida também. Ele é o exemplo para nós. Ele ensinou, curou, confortou corações, mas sempre com a missão de reconciliar a humanidade. Esse era o ponto principal. E a forma de reconciliar era entregando sua vida na cruz do Calvário, para que todos aqueles que viessem a crer em Jesus alcançassem não somente a redenção, mas também a ressurreição. Ressuscitasse com ele. Isso significa que não existe, jamais haverá outro caminho, só existe um. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o caminho da reconciliação se chama Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Ele se chama Jesus. 1.3, a obra redentora. Na cruz, Jesus consumou sua admirável obra redentora, conforme Colossenses 1, 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O bispo primaz Manuel Ferreira, na revista Betel Novos Convertidos, lição 3, ele descreve as seguintes palavras. Olha, a obra central e principal de Jesus é sua morte na cruz para libertar o homem dos pecados e levá-lo a Deus. Através da sua morte, ele destruiu o poder do diabo, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 14. A morte de Jesus será tema principal dos louvores que todos nós e ele prestaremos no céu, conforme Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Meus irmãos, isso é glorioso. A cruz ela é o ponto central de tudo, porque foi o lugar da obra redentora. A obra consumada pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus ele padecia no Calvário, outra coisa acontecia paralelamente a essa. O que era isso? Ele nos reconciliava todas as coisas com Deus. Ele estava reconstruindo essa ponte, ativando a conexão que se havia perdido entre o homem e Deus, lá no Jardim do Éden, quando ele pecou. Ele estava libertando cada um de nós do pecado, estava nos dando a chance de viver como nova criação, sem fronteiras, para que pudéssemos viver e desfrutar de toda
a abundante graça de Deus. Na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus, ele nos mostra que o amor sacrificial transforma o mundo. E que a nossa missão, a minha e a sua, como discípulos de Jesus, é viver e levar ao mundo o seu ensino, aquilo que se baseia nessa obra magnífica chamada reconciliação. Esse é o projeto para toda a humanidade, para todos aqueles que são redimidos, que vão, que preguem. O ide, vai e faça, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine as nações. Essa é a nossa missão. Tópico 2. A suficiente e perfeita obra redentora. A obra redentora consumada por Jesus Cristo não foi um plano de última hora, pois a Bíblia menciona antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, e é desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, versículo 8, ao falar sobre aspectos que estão conectados ao plano divino de redenção. Irmãos, nós precisamos ter em mente uma coisa. A obra redentora, ela não partiu de uma ação, de uma atitude ali de improviso, de maneira alguma. Não é como se Deus tivesse decidido de repente, olha, a coisa saiu do controle, então temos que descobrir um plano B e criou a obra da redenção, inventou. Não, de maneira alguma. Mas desde antes da fundação do mundo, a palavra de Deus nos mostra isso. Deus já tinha planejado o resgate da humanidade. Isso é maravilhoso, isso é um golpe no Satanás, porque ele pensou que ia vencer Deus, destruindo seres que Deus amou demais. E Satanás, ele com inveja tentou nos destruir. Ele achou que implementando o pecado entre nós, ele havia ali, vamos dizer, sabotado a criação. A carta aos Efésios, e a carta de Pedro, ela nos lembra disso, que o plano divino é eterno e seguro e foi executado com absoluta precisão. Porque Deus, ele sabia que o ser humano, ele tinha liberdade de fazer escolhas, escolher caminhos. E para isso ele já preparou uma forma de reconciliar caso o homem viesse, por descuido, se desvincular da graça de Deus, da presença de Deus. Viesse se afastar, Deus já planejou uma forma dele retornar. Deus sempre teve um plano perfeito e eterno para a nossa salvação. Deus não largou a humanidade ao bel prazer, a isso para sucumbir no pecado caso ela caísse. Não, tudo bem, os que caírem vão para a condenação e pronto, sem chance de retorno negativo. Deus preparou tudo certinho, só que o diabo não sabia disso. 2.1. A preciosa redenção. A redenção do ser humano provém da infinita graça, da misericórdia e do amor de Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus é louvado na Bíblia como o redentor da raça humana. Aqui está um ponto que nos toca. É um ponto fascinante. A redenção ela é preciosa e eterna. Deus, através de Jesus Cristo, pela obra redentora do Calvário, nos reconciliou consigo, sem nos imputar o pecado. Isso é amor, irmão, partindo de uma misericórdia infinita. A cruz e a ressurreição são muito mais do que um evento histórico que ficou apenas marcado ali na história, não. São a prova incontestável de que a nossa redenção é completa e eterna, duradoura, não vai acabar jamais. E foi essa convicção que fez com que grandes missionários como William Carey dedicasse a sua vida em levar o evangelho à Índia, mostrando amor e sacrifício pelos outros. Dietrich Bonhoeffer, ele morreu pela fé e pela justiça. Cristo, por sua vez, não apenas venceu a morte, ele inaugurou um tipo de vida totalmente nova, eterna, que nenhum ser humano poderia conquistar sozinho. Meus irmãos,
a ressurreição de Cristo não é apenas uma demonstração de poder, é uma apresentação da vida. Algo que nos deixa um gostinho da eternidade. Quando nós olhamos para Cristo, nós podemos imaginar como será a nossa vida na eternidade. 2.2. O nosso Redentor vive. A Bíblia aponta a morte e ressurreição de Jesus como sua obra de redenção. O dicionário Unesp, de português contemporâneo, 2012, página 1186, define a redenção como o resgate do homem por Jesus Cristo através de sua morte. Portanto, a redenção nos é proporcionada pelo Filho de Deus, que nos faz livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conforme João capítulo 8, versículo 36. E o dicionário bíblico Wycliffe, de 2019, página 1656, conclui o seguinte: Paulo utiliza o termo homenos, que apresenta o Messias como aquele que resgata, a partir do uso que Paulo faz da palavra equivalente a resgate em Romanos 7, versículo 24, bem como do uso comum no Novo Testamento dos termos resgate, Mateus 20, versículo 28, e redenção, Hebreus 9, versículo 12. Fica claro que Cristo, como nosso Redentor, é aquele que faz expiação pelos nossos pecados. Meus irmãos, nesse contexto, como eu disse antes, não se trata apenas de um acontecimento histórico. A parte menos importante é essa. O que importa de verdade é que Jesus vive. E a sua vida ressuscitada, ou seja, a sua ressurreição, é a garantia, meus irmãos, e a certeza absoluta de que a nossa redenção é real e eficaz. Quando Ele nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Não apenas de regras externas, regras humanas, mas sim dos maiores de nossos problemas. Quais são eles? O pecado, a culpa, o medo da morte. Isso é maravilhoso. Proclamem isso, meus irmãos. Cristo é o único que nos oferece liberdade definitiva e a si mesmo como a única maneira de alcançá-la. É através do Senhor Jesus que as pessoas encontrarão liberdade. E isso precisa ser anunciado, isso precisa ser pregado através das nossas palavras, através da nossa vida. 2.3. A necessidade de redenção. O encanto do pecado leva o ser humano a caminhar por seus caminhos. João Batista pregava: endireitai o caminho do Senhor. João 1, versículo 23. Mas o homem que não nasceu de novo ama seus pecados e não se arrepende deles. Mateus 11, versículo 20. Fato é que todos somos pecadores, todos nós tornamos, assim, inimigos de Deus. Tiago 4, versículo 4. Quem não nasceu do alto não pode compreender o reino de Deus nem entrar nele. A revista Betel, dominical, do quarto trimestre de 2017, a lição de número 6, ela traz o seguinte ponto, a seguinte pontuação: por que necessitamos tão urgentemente da salvação? Aí vem a resposta: porque a Bíblia nos ensina que o homem sem Deus está perdido e por esse motivo precisa ser resgatado, conforme Marcos capítulo 10, versículo 45 e Lucas capítulo 19, versículo 10. Não há um ser humano que possa resgatar outro. Os recursos humanos, tais quais boas obras, dinheiro, boas intenções, são insuficientes para a salvação. Salmo 49, versículos 7 a 8. Aquilo que eu li lá no início. Fica muito claro aqui por que precisamos da redenção. Porque o pecado, ele nos leva a caminhos enganadores. Ele nos afasta totalmente de Deus. João Batista, ele nos lembra em sua palavra, quando diz: endireitai o caminho do Senhor. Que todos nós, se não nascidos de novo, somos inimigos de Deus. Desse modo, incapazes de entrar no reino sem transformação, é impossível. Precisamos passar pelo processo da redenção. Isso é através do nosso reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor absoluto. Ninguém pode se salvar sozinho, é impossível. Nossas boas ações, dinheiro ou intenções não bastam. Precisamos do sacrifício de Cristo.
É como se estivéssemos em uma prisão que não conseguimos abrir a cela. Aí Jesus ele vem como nosso Redentor trazendo a chave, comprando a nossa liberdade. 3. Resultados do plano divino da redenção. A Bíblia revela os resultados produzidos na vida de quem é beneficiado pela obra da redenção por meio da fé em Cristo Jesus. Nosso Senhor consumou a obra, mas é preciso arrependimento e fé por parte do ser humano. Existe aqui uma condição. Guarde uma coisa: quando forem questionados, não tenham medo de afirmar que a obra redentora ela não termina na cruz. Ela continua a produzir efeitos transformadores na vida das pessoas que creem. A fé e o arrependimento são instrumentos pelos quais podemos acessar os benefícios da obra redentora. É como um medicamento poderoso. O remédio já foi preparado, mas é necessário ingerir e seguir a prescrição. Deus ele nos oferece a oportunidade diariamente, diante de relacionamentos e outros desafios. E isso é para que possamos sempre lembrar de sua benignidade, de sua paciência. Não, meus irmãos, nós não podemos ignorar. Fazer isso é desperdiçar a dádiva que ele nos oferece. 3.1. Filhos de adoção. Logo no início do Evangelho de João, vemos um primeiro resultado na vida de uma pessoa que recebe e crê em Jesus Cristo como enviado de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. No versículo seguinte, 13, há uma importante revelação. Ingressar na família de Deus não está condicionada a laços raciais, familiares ou qualidades pessoais, mas sim a maneira como a pessoa responde à ação de Deus ao enviar seu Filho para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Ser filho de Deus é muito mais do que um título ou um privilégio. Ser filho de Deus é passar por uma transformação em nossa identidade. Se antes nós éramos estranhos, agora nós somos membros de uma família eterna. Imagine a experiência de um órfão sendo adotado por uma família amorosa. Um novo nome, um novo lar, novas responsabilidades, bênçãos. Assim é a adoção espiritual. Não importa a sua origem, raça ou passado. Quem crê em Cristo recebe o direito de herança para desfrutar das bênçãos de Deus. Martin Luther King Jr., eu gosto de citá-lo, mesmo enfrentando preconceito e hostilidade, ele agiu como filho de Deus na luta pela justiça, mostrando o poder e a identidade e a missão que Deus nos dá. F.F. Bruce, ele vai dizer o seguinte: o remanescente que deu as boas-vindas ao Verbo quando ele veio ao mundo recebeu o direito de herança de todas as bênçãos e privilégios que sua vida traria. Esse remanescente somos nós, os que creem em Jesus, eu e você, meus irmãos. 3.2. A presença do Espírito Santo. Outro resultado da perfeita obra da redenção consumada por Jesus Cristo é o envio do Espírito Santo para estar conosco para sempre. João 14, versículo 16. Receber a promessa do Espírito Santo é estar intimamente conectado com a nossa entrada na família de Deus, conforme Romanos 8, 14, 16 e Gálatas 4, versículo 6. Ter a presença do Espírito Santo é como ter um mentor, um amigo, um treinador pessoal ao mesmo tempo. Ele é que nos capacita a vencer os desafios, compreender a palavra de Deus e permanecer firme na fé. Esse é o que ele produz. Sem ele, sem o Espírito Santo, enfrentar os balanços dessa vida seria como navegar em mares turbulentos, sem bússola, sem destino. Mas com ele nós temos a direção correta diante de nós. Nós somos fortalecidos e temos paz nas turbulências. O Espírito Santo é a vida. Sem ele somos vazios, somos frios e andamos perdidos. É por isso que vemos tantas pessoas buscando escapes na vida em coisas e ações temporais, como diversão, dinheiro, distrações. Mas nunca serão preenchidas. Nesses movimentos, a satisfação ela dura por um tempo, por um momento só. Sem o Espírito Santo ao nosso lado, o vazio avassalador sempre vai voltar.
3.3 Paz com Deus e paz de Deus. Outro resultado da ação redentora de Jesus Cristo na vida de seus discípulos é a paz. Paz no sentido de tranquilidade, bem-estar e harmonia com Deus e consigo mesmo. Aqui a gente pode notar a seguinte diferença. Paz com Deus é a reconciliação e estar certo diante do Criador. Paz de Deus é o fruto dessa reconciliação. É a serenidade, a estabilidade emocional, a estabilidade espiritual. É como se alguém que resolve uma dívida impagável, não apenas é liberado do peso dessa dívida, dessa pessoa, mas agora ela pode também dormir tranquila, sem medo. Viktor Frankl, em meio aos horrores dos campos de concentrações, o que ele fez? Ele encontrou sentido e paz interior. Ele confiou em valores transcendentes. Agora eu posso afirmar que a nossa paz em Cristo é ainda mais profunda, porque não depende das circunstâncias externas. As guerras, crises ou perdas não podem tirar de nós aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Isso é irreversível, está em nós, desde que aceitamos. Ninguém mais tira. Conclusão. O fato de reconhecer e ser beneficiado pela graciosa obra redentora consumada por Jesus Cristo deve produzir nos discípulos de Cristo atitudes coerentes com um viver que glorifica a Deus. O apóstolo Pedro, em sua epístola, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados. 1 Pedro 1,18. Eu quero dizer que nós fomos chamados a viver de forma coerente com essa redenção. E não se trata apenas de uma crença intelectual pautada no conhecimento, nada disso, mas de transformar atitudes, transformar relacionamento e escolhas todos os dias. Ser redimido implica gratidão ativa, implica santidade, santificação, compaixão e serviço. Como líderes, como cristãos, nós devemos refletir essa realidade. Aqueles que conhecem a paz de Deus, a presença do Espírito Santo e a sua adoção, são chamados a manifestar amor, chamados a manifestar justiça e generosidade. A vida cristã é uma vida marcada por temor, reverente e alegria. Porque nós sabemos que fomos resgatados, não por obras, mas pelo sangue de Cristo. E isto é eternamente suficiente. E aqui chegamos ao final de mais uma lição. Mas lembra quando falei lá no início sobre uma surpresa especial? Chegou a hora. Trata-se do e-book Os Três Impérios das Relações, onde eu revelo como as relações humanas moldam a nossa saúde mental e espiritual. Nele são explorados 3 tipos de relacionamentos: opressivos, abortivos e carismáticos, onde você pode aprender como essas estruturas influenciam profundamente quem somos e como reagimos às frustrações da vida. Esse livro ele já é especial por si só, mas ao adquirir o e-book Os Três Impérios das Relações, você receberá um presente especial, que é o acesso para baixar também o e-book Herança, que é uma obra adicional, um bônus que pode alavancar ainda mais o seu crescimento. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e até o próximo vídeo.